Muito bem, vamos estudar essa manhã. Irmãos, chegou a data da viagem missionária. Todos os anos, nesse feriado que é chamado de Corpus Christi, que sempre cai numa quinta-feira, então a gente sai para algum lugar, chamamos de viagem missionária. Vamos fazer algum trabalho durante o feriado nestes lugares. Essa já vai ser a 18ª viagem. Eu pedi para a Andresa que mandar uma lista aqui, olha. Começamos em 2005 para Ervália. Depois fomos para Lupércio, Cardoso, Foz do Iguaçu. Voltamos em Ervália, voltamos em Lupércio. Fomos para a Natividade da Serra, voltamos em Cardoso. Fomos para Álvaro de Carvalho. Depois voltamos para a Natividade da Serra, voltamos para Ervália, Lupércio, voltamos para a Vinlândia, voltamos para Álvaro de Carvalho, voltamos para a Natividade da Serra, fomos aí pela primeira vez em Cândido Mota, em Lupércio, voltamos e voltamos agora também em Alvinlândia. Aí você diz, puxa, mas voltou? Irmãos, os lugares, eles se repetem, eles são os mesmos, mas as pessoas que vão ouvir são diferentes. Na verdade, se você pensar bem, o feriado é sempre o mesmo, mas mesmo você que foi em todas, você é diferente, porque nós vamos mudando no nosso dia a dia, nós vamos pegando experiências, nós vamos evitando erros, é assim que funciona, e vamos confirmando aquelas igrejas que nós visitamos, os lugares que passamos. Pense bem, aquelas crianças que ouviram lá em 2005, em Ervália, em Lupércio, hoje já são jovens, já adultos, estão lá chegando, pense bem, é muito tempo já, são jovens, né? Olha, 20 anos se passaram, praticamente. Então vamos pensar que por que fazer isso? Porque até o apóstolo Paulo, ele fez viagens missionárias diferentes, e para o mesmo lugar, e com experiências totalmente diferentes. Vamos pensar hoje, quando começa isso, estamos de manhã, né? No começo do culto eu li Atos, capítulo 9, né? E eu só, não é lá o texto, tá? Eu só quero dizer aqui, olha, o que Deus fala para o apóstolo, fala para Ananias, vai porque este, falando de Paulo, é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Então, Deus tem um propósito, mas isso começa, essas viagens missionárias do apóstolo Paulo, elas começam aqui no capítulo 13 de Atos. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 13. Versículo 1, e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aqui, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã. Nós te pedimos, ó Pai, que nos abençoe. Abençoe, Pai, a igreja que se prepara para a viagem missionária. Senhor Deus, que o Senhor possa amenizar os obstáculos que nós enfrentaremos. Nos deixe, Pai, com saúde. Não permita, Pai, que a pregação da Tua palavra seja impedida por qualquer ação de nossa, Senhor Deus. E te peço, Pai, que hoje nós tomamos a ceia, Pai, determinando nossa comunhão, que também tenhamos, ó Pai, comunhão em pensamento, Senhor Deus, unidade, Pai, no propósito, Senhor, para levar a Tua palavra, Senhor Deus, perante as pessoas que o Senhor nos determinar. Nós pedimos, Senhor Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Vamos lá, então. Bom,
precisamos de ver como que estava a igreja. E é interessante que se você voltar comigo no capítulo 12, logo no finzinho do capítulo 12, aqui olha, no verso 24, eu comecei no 13:1, então se você voltar 2 versículos antes, Atos capítulo 12, verso 24, e a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. A igreja estava equipada, irmãos. A igreja estava equipada. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Era isso mesmo. Só que o Senhor Deus sempre está além daquilo que pedimos e pensamos. Então, se você está confortável, e você acha que aqui é uma igreja boa para você, olha, trocaram até as cadeiras, que bom. Você ficou feliz, confortável, agora tem transmissão, que bom. Irmãos, não se conforme com isso. Todo mundo que fica confortável, Deus manda um formigueiro, Deus manda uma sarna para a gente coçar, porque é para ficar em movimento. Olha, eu vou brincar aqui, eu, o folgadão aqui, estaria muito contente com 12:24 de Atos. E a palavra de Deus crescia e multiplicava. Vou dormir. Deus fala, não, não vai não. Você vai sair, porque Deus quer expandir. Expandir. Irmãos, olha, vocês sabem que eu ajudo lá na Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil. Sabe qual é a missão deles? Que cada pessoa de língua portuguesa tenha um exemplar da Bíblia. Onde pode ser África, Portugal, Brasil, a ideia é essa. Então, quando fala, vendemos não sei quantas mil Bíblias, está pouco ainda, queremos mais. Doamos não sei quantas mil Bíblias, é pouco. A ideia é que cada pessoa tenha uma Bíblia. E a ideia nossa é que cada pessoa daquela cidade, daquela região, ouça do Senhor Jesus Cristo. Esta é a ideia. Então, não deu para evangelizar todo mundo. Não deu. Até porque, da última vez que fomos em Alvinlândia, foi em 2017, mais pessoas, crianças que não tinham entendimento na época, agora têm. Pessoas que não estavam lá, agora estão. Então, nós temos que fazer isso. E isso requer o quê? Uma sensibilidade. Nossa, nós vamos tomar a ceia. Você pode tomar por obrigação, tá certo? E é mesmo. Você que não está vindo, aí você que é membro da igreja e não está vindo na ceia, a gente vai atrás de você. Vai. Não para pegar no teu pé, não, para saber se tem algum problema. Sabe aquela história? Se tem algum problema. Já pensou, você é casado, o marido ou a esposa, hoje eu não vou ficar trabalhando. Tá bom, 1 dia, 2 dias. Fala, peraí, que serviço é esse, filho? Pode voltar para casa. Não, mas eu tenho que dar comida. Tem que dar comida não, você tem que ser casado e casado. Depois você vai dar comida. Para com isso. Então é a mesma coisa. Você está junto? Então por que você não está aqui com a gente? Pensa nisso. Nós temos pessoas que moram longe, moram em outra cidade, fazem questão de estar aqui. Por quê? Porque nós estamos juntos. E não por obrigação, porque somos sensíveis à palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. No verso 2 de capítulo 13. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Nota que Deus falou com a igreja. Deus podia ter falado para Barnabé e para Saulo, olha, vai lá e diz para a igreja que eu chamei vocês. Não, ele fala com a igreja. Ele fala com a igreja, vão e separa. Eu vou me imaginar aqui, hein? Vamos lá, temos 2 lá, está lá. Está eu e o pastor Neil lá e a gente está lá conversando, de repente a igreja faz uma comissão e fala, olha, nós estamos sentindo que está na hora de vocês fazerem isso. E a gente pode falar, não, mas Deus não falou comigo. Fala, olha, nós estamos sentindo. E aí vai na Bíblia e prova. A gente fala, tá bom, então vamos fazer. É o que aconteceu aqui. Então, meu irmão, eu nunca fui na viagem missionária, nunca fui para o lugar. Eu sempre viajei daqui.
Não tem problema, eu viajo daqui. Hoje é mais fácil, a gente que tem a internet, é mais fácil, você consegue viajar, você sai do lugar. Mas a gente viaja daqui, eu nunca fui lá. Para viagem missionária, não. Nunca fui. Mas nós temos que ser sensíveis, porque Deus usa a gente. Aquelas pessoas que estão no ônibus lá, irmãos, é porque a igreja está sensível e envia. Não é porque eles querem. Porque o dia que eles fizerem porque eles querem, não funciona mais. Porque é a igreja que faz isso. E eu quero perguntar para você que é membro de Vila São José, você está sensível às palavras do Espírito Santo? Você está sensível? Ou não é com você? Se não é com você, tem algo errado. Tem algo errado. Porque, irmãos, nós estamos lá, depois de um tempo que nós ficávamos aqui, nós começamos a fazer a nossa vigília, para nós sentirmos que estávamos lá juntos. Juntos. É assim que vai funcionar. Eles estarão lá, no feriado, que bom. Nós estaremos na vigília. Na sexta-feira, eles estarão evangelizando, e nós teremos culto aqui. No sábado não terá atividade aqui, mas eu vou estar em outra igreja, que eu tenho que pregar, vou fazer um negócio, um encontro de casais em outra igreja. Domingo estaremos aqui quando eles estiverem viajando. Irmãos, é o trabalho da igreja toda. Não é para fechar tudo e falar, olha, vamos fechar tudo porque a igreja está em viagem missionária. Aqueles 40? Não. Aqueles 40 são uma parte que a igreja separou para a obra. E nós temos outra. Eles ficaram lá, essas pessoas aqui, ó, jejuando e orando e enviando. Então, pense nisso. Deus fala à igreja. Nós somos sensíveis ao Espírito Santo? Eu não sei como que Deus falava naquela época. Irmãos, é uma dúvida isso. Será que ele usava um profeta? Será que falava diretamente? Não sei como é que era. A Bíblia só diz que o Espírito Santo falou. Então, não sabemos. Mandou um anjo? Não sei como. Ah, pastor, devia ser melhor? Não, irmão, melhor é hoje. Por quê? Porque hoje você tem o Espírito Santo e sabe onde ele está. Porque quando você abre a Bíblia, você vai lá para a segunda carta de Pedro, vai para a segunda carta de Pedro comigo, lá no finzinho da Bíblia, lá, segunda carta de Pedro, no capítulo 1, e um verso famoso, que é o 21, diz o quê? Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo, pronto. Para você ouvir o Espírito Santo hoje, não tem que consultar alguém, é só ler sua Bíblia. E nós temos a grande comissão, e para todo mundo, acabou. É só fazer. É só, pastor, eu quero ir para a viagem missionária e não tenho dinheiro. Ué, mas não precisa de dinheiro. Irmãos, quarta-feira é de graça, pode ficar a noite inteira com a gente, de graça. Não, pode até trazer o seu travesseiro. Não vai usar, mas pode trazer. É de graça. Nós vamos juntos, acredite. Nós vamos juntos. Pensa bem, se Deus falou com esses daqui, que são relacionados no verso 1, a igreja de Antioquia inteira falou, vamos. É assim, é por isso que o pastor Ney fala, estamos juntos. Nós vamos tomar ceia, somos um corpo só. É lá que nós vamos. E aí? Aí nós temos que ser sensíveis ao Espírito Santo, para quê? Porque mesmo quando a palavra de Deus cresce e se multiplica, Deus tem algo a mais. O que ele tem a mais para você? E olha, não vou criticar ninguém em particular, só quero pensar. Tem o que a mais? Se você não consegue sequer se livrar de uma coberta macia para levantar cedo e vir para a igreja. Não é uma bronca, é só pensar. Vai ter a mais para isso? Não é possível. Como que nós não vamos ser sensíveis ao Espírito Santo, sabendo que tem gente morrendo? Os irmãos de mais antigos aqui vão lembrar do irmão Adnilson, irmão Zenaide, que agora mora em Americana. Ontem à noite faleceu o pai do Adnilson, o Egídio. Homem duro. Mas alguns anos atrás ele se converteu. E ontem eu falei com o irmão Adnilson, eu estou tranquilo. Ele falou, meu pai sabia já para onde ia. Eu falei, puxa, que beleza. Que diferença. Que diferença. Valeu a pena, irmãos. Valeu a pena. Um dia alguém falou de Cristo para aquele homem e ele se converteu, valeu a pena.
talvez alguém daqui dessa igreja, eu não sei, talvez, a gente não sabe. Alguém falou de Cristo para ele, ele se converteu. Olha como Deus é bom. Então, nós não podemos ficar deitados, irmãos, esquece a coberta. Para com isso. Não veja conforto. O Senhor Deus, me parece que Ele tem algo assim com o conforto, né? Eu já disse para vocês até, né? O conforto é o inimigo da evangelização, hein? Do crescimento da igreja. Quando você está confortável, você não quer crescer. Você tem que incomodar, né? Por que você vai para a academia? Para você incomodar o seu músculo, para ele reagir e você ficar forte. Não é o que a gente quer? A gente quer ficar na rede, deitado, tomando água de coco aí, comendo coisa doce. É isso que a gente quer. Mas daí vai para lá, para quê? Para forçar. É isso. Force, irmão. Mas vamos continuar aqui agora, que esta foi a primeira viagem, e aí começa a falar da viagem. Vamos lá, perdão. Vamos lá para Atos capítulo 13, verso 13. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Pensar aqui. Eles vão. E daí, no começo da viagem, João, sabe quem esse João aqui é? João Marcos. Ele se afasta. Ele volta para Jerusalém. Por quê? Não sei. Mas eu vou imaginar. Talvez um jovem. Talvez uma pessoa um pouco mais imatura. Ele larga. E daí eu quero refletir com você. Talvez tenha pessoas aí que já foram na viagem, que hoje não estão mais, talvez nem na igreja. Talvez você tenha pessoas aí que você fala, mas esse daí, ele é tão imaturo, aqui na igreja ele já é complicado, vai na viagem. Irmão, deixa Deus agir, irmão. Sabe esse rapaz imaturo aqui, João Marcos? É o Marcos que escreve o evangelho. Não, Deus vai usar, deixa ele usar. Deixa ele usar, irmãos. É claro que a gente vai organizar. Paulo, nós vamos ver mais para frente, que ele fica bravo com esse negócio dele abandonar. Mas o Senhor Deus dá um objetivo para Marcos. Pronto. Cada um de vocês que vão, e vocês que ficarão, nós, né, que ficaremos aqui, Deus tem um propósito para cada um. Então se esforce para falar, eu quero fazer parte. Nem que a gente não aguente. Eu brinquei com o colchão, porque na vigília, nem todos aguentam. Não tem problema. Não. A gente já teve vigília, a gente separa aqui para oração na vigília, e já teve hora que a gente falou, irmão, tal hora, a gente estava orando e escutamos um sonoro ronco, era uma oração em línguas. E ele orava em línguas assim. Mas, irmão, a pessoa continua na igreja. Foi só, os discípulos dormiram também quando Cristo pediu para orar. Não tem problema. As coisas acontecem. E Deus tem um propósito. Olha Marcos, Deus tem um propósito. Então, eu quero falar com você que queria ir, mas não conseguiu ir. Não fica chorando. Não tem problema. Sabe aquela história? Como eu te falei, eu nunca fui lá na estrada lá. Então, o que você pode fazer? Bom, eu peguei uma semana, muito obrigado até, peguei uma semana aí para dar uma descansada, porque nas minhas férias não deu certo, irmãos, eu marquei, não deu certo as férias. Fiquei aqui todo o tempo, vocês nem me viram sair. Aí, essa semana eu saí. Aí, passei lá, vi o Toninho, vi o pastor Fabiano, vi o Maurício, já conversei com eles também. Eu fiz a minha viagenzinha já. Já fiz, irmãos, é isso, vamos fazer. Ah, pastor, não dá para eu ir. Liga para ele, você tem o contato. Puxa, mas não é fácil. Faz uma chamada de Toninho, eu estou orando por vocês, hein? Tem algo aí que eu possa fazer daqui além de orar? Poxa, de repente ele fala, olha, eu preciso de Bíblia, manda a Bíblia. Sei lá o que ele precisa. Não sei. Irmãos, é só se envolver. Quem quer se envolver, vai se envolver. Então a gente vê aqui que apesar
de João Marcos ter se afastado, causado até uma revolta na equipe da viagem missionária, mas Deus tinha um propósito diferente para aquele homem. Vamos pensar bem? Vamos lá. A viagem do apóstolo Paulo. Olha, não é heresia, eu só quero brincar com você, hein? Brincar. A viagem do apóstolo Paulo durou alguns anos. A mensagem do evangelho de Marcos continua até hoje. Tudo bem que Paulo também está escrito, mas o que Marcos escreveu, assim como Paulo, estão até hoje aqui. 2000 anos. Marcos está na viagem há 2000 anos. Assim como Paulo. Está vendo? Eu nunca fui. Mas quando o pastor Neil fala, já fui 18 vezes, eu falo, eu também. Eu também já fui, a gente participa. Vou alegrar com vocês, eu estou lá com vocês, nós estamos orando por vocês. Então vamos fazer isso, não vamos nos desanimar e pensar nisso. E aí tem os lugares, como eu falei, repetimos os lugares. Na primeira viagem, diz que eles foram para Chipre, ele pegou nas sinagogas. Pafos, onde ele começa, aqui ele confronta o Elimas, um feiticeiro. Ele foi para Perge, onde aqui a gente acabou de ler que João Marcos vai embora. Foram para Psídia, Galácia, Cônio, Listra, onde Paulo é apedrejado, Derbe. Mas, olha o que diz aqui. Esta primeira viagem termina. Vamos para capítulo 14. Capítulo 14. Vamos ao verso 20. Paulo tinha sido apedrejado. E diz assim, mas rodeando os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte saiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Aí eles voltam para a igreja, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com Jesus, com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Passando depois para Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia. E, de novo, né, a primeira era Antioquia, era Psídia, essa daqui é da Síria. E navegaram para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Então eles foram e voltaram para a igreja que o enviou. E quando chegaram, reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, e como abrira a porta aos gentios, e como abrira aos gentios a porta da fé. E ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então eles voltam e dão um relatório. O que aconteceu? E é o que nós esperamos de vocês que estão indo, hein? Quando vocês voltem, nos contem o que aconteceu. Porque apesar de estarmos juntos, a gente não sabe o que aconteceu. A gente quer saber de vocês. É o que a Bíblia, o que eles fizeram. Eles contaram o que aconteceu. Então a gente quer ouvir um relatório qualquer. Porque embora estamos juntos, a gente não acompanha vocês, não sabe o que estão fazendo. Então vocês contam para nós depois. Se você achar que não tem prazo, marcamos uma outra vigília. A gente já está de boa. Vocês podem ficar a noite inteira contando para a gente quer ouvir. E por quê? Porque quando você trabalha, como eu falei, né? Eu estou brincando, né? Quando você trabalha, você sempre acha cansaço. Então, quando você quer sair do conforto, você sempre vai ter uma coceirinha, uma sarninha para se coçar. O que eles falam aqui? Vou ler de novo 27, hein? E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Que bom. Quem são gentios? São não judeus. Primeira viagem ótima. Só que, pense bem, o gentio não sabia da história nenhuma de Abraão, isso tudo.
Ele sabia, o que eles sabiam? Até havia uma confusão de que o cristianismo era uma seita do judaísmo, era um pedaço do judaísmo. Por quê? Se Cristo era judeu, ele falou que a salvação vem dos judeus, que era uma promessa do Antigo Testamento, vamos perguntar para os judeus. E aí, os judeus vêm e começam a falar, bom, vamos instruir. E realmente eles tinham razão, entre aspas, hein? Vou lá para Romanos, capítulo 3, tá? Já volto aqui para Atos, tá? Mas só, Romanos, capítulo 3. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Verso 1. Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Então, eram eles que sabiam. E aí, o que acontece? Os judeus vão querer dar um pitaco lá nos gentios. Quer ver? Eles voltaram da viagem missionária, hein? Da primeira. Estavam lá. Aqueles gentios lá se converteram. E aí, aparece os judeus, capítulo 15. Verso 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. O que eles estavam dizendo? Olha, gentios, vocês se converteram, então agora vocês têm que ser judeus como a gente. Essa era a ideia. O que acontece? Tendo tido, verso 2, Paulo e Barnabé, não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos, sobre aquela questão. Então, irmãos, tinha que tirar a dúvida. Por quê? Porque, irmãos, quem esclarece a dúvida doutrinária é a igreja, que ela é organizada com base no quê? Quais os fundamentos? Que são os apóstolos, e eles vão ensinando a doutrina. Então eles voltam por apóstolos e falam, agora nós estamos com um problema. Paulo Saulo, né, ou Paulo e Barnabé viram gentios se converter, falaram, não, mas eles não precisam ser judeus. E aí vieram judeus. E disseram, não, eles têm que ser judeus sim. Para quem que nós vamos decidir? Vamos para Jerusalém. Então, Jerusalém é onde estavam os apóstolos. Quando houve a perseguição, que nós já vimos lá depois da morte de Estevão, nós já vimos isso, hein? Você que vem de quarta-feira aqui. Era de domingo, agora é de quarta, estudo de Atos. Os cristãos foram dispersos, menos os apóstolos. Eles ficaram lá, segurando a barra doutrinária. Então, eles vão até lá. E aí, fala, qual decisão que vocês vão nos dar? Quem está certo? Não, nós vamos resolver essas coisas. Fazem um concílio, chamamos de concílio de Jerusalém. E aí, no verso 10 do capítulo 15, a decisão. Agora, pois, eles fazem uma declaração doutrinária primeiro. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem vós, nossos pais, nem nós podemos suportar, mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus, como eles também. Pronto. Aí eles firmam a principal declaração. Eu vi eu vi alguns aí, pelo menos a Amanda eu vi, viagem missionária. Já liga aqui, ó. Pronto, já se preocupa não. Eu estou bem, eu devo ter desconectado. Não, já usei aqui, pode deixar. Não é salvos pela graça aí que é a camiseta dos irmãos lá, está escrito salvos pela graça. Irmãos, é a declaração doutrinária de Jerusalém. O concílio disse, isso é o mais importante, ponto. Eles trazem isso, e aí tem consequências. Quais as consequências disso? Vamos lá para o verso 28 de capítulo 15. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós... De novo, a gente vê que o Espírito Santo não está só em Antioquia, mas o Espírito Santo está lá em Jerusalém.
A igreja de Jerusalém também é sensível às palavras do Espírito Santo. Igreja Batista de Vila São José, nós estamos sendo sensíveis à palavra do Espírito Santo? Eles não tomam decisão porque eles querem, eles são sensíveis. Como é que nós somos sensíveis hoje? Nós lemos a palavra, meditamos na palavra, aprendemos a palavra e praticamos a palavra. Essa é a sensibilidade. Então, eles são sensíveis. Então, volta aqui, por favor, para o verso 28. E, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, está falando, são os apóstolos, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes, bem vos vá. Tendo eles então se despedido, partiram para Antioquia. Para onde? Para a igreja lá, que estava com a viagem missionária. E, ajuntando a multidão, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela exortação. Depois, Judas e Silas, que também eram profetas, exortaram e confirmaram os irmãos com muitas palavras. E detendo-se ali mais algum tempo, os irmãos o deixaram voltar em paz com os apóstolos. Então, a igreja cresce, e cada vez que ela cresce, aumentam os problemas. Irmãos, alguém já disse que a igreja é um hospital de doentes espirituais. A gente veio aqui porque nós tínhamos um problema espiritual, todo mundo tinha. O maior problema, nós íamos para o inferno. Quando aceitamos Cristo, a gente começa a vir para cá. E aí nós nos reunimos para falar deste hospital para outras pessoas. E é isso que eles estão fazendo aqui. Eles voltam com problemas, voltam, aliás, com alegria dos gentios e grandes problemas de conflito. E o que acontece, fica aí ainda no capítulo 15, verso 36. E alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Aí você vê, como eu havia dito no começo da minha mensagem, irmãos, ele vai confirmar, só que agora teve um conflito e teve um concílio. Agora eles vão tirar as dúvidas, porque lembra? Os da Judéia desceram e começaram a dizer que tinham que ser judeus. Agora Paulo volta para confirmar o quê? Confirmar se eles estavam firmes na fé e se estavam retos doutrinariamente. Será que eles estão obrigando os gentios a serem judeus? Paulo volta com isso. Irmãos, está embutido, ele volta com isso. Porque agora começa uma nova fase, assim como os irmãos pregaram no passado, em Alvilândia. Agora estão levando até um folheto. Parabéns, gostei da ideia do folheto aí, do pessoal do evangelismo aí. Tem um folheto próprio com o endereço da igreja. Agora começou a mudar. Agora nós vamos começar a ter mais detalhes. Agora talvez, irmãos, as pessoas lá que estudaram vão ter mais dúvidas, porque agora se converteram e mudaram, e tem mais gente, tem mais dúvidas. Agora vai ser, e agora? Olha, eu me converti, e agora? Eu tenho um filho para educar, e agora? A minha esposa não é crente, o meu marido não é crente, o que eu tenho que fazer? Vocês é que vão explicar agora. Então, vocês vão voltar para confirmar os novos, mas se preparem. Vai ter alguém que estava na primeira viagem missionária, que talvez tenha dúvidas, e vocês vão explicar. Então, esta turma agora, de 2025, tem que estar mais preparada doutrinariamente do que a primeira. Mais preparada. Porque agora vai ter pessoas lá, haverá pessoas lá, que já ouviram do Evangelho, já se converteram, e talvez venham agora confirmar
Eu vou fazer assim uma ideia, uma hipótese, tá? Imagina alguém que se converteu e nunca voltou para a igreja. E depois de, sei lá, 4 anos, 5 anos, sei lá, 6 anos, não importa, vai, depois de alguns anos, essa pessoa tem 6 anos de dúvida para tirar com você. Ô, pastor, me converti, mas fui na igreja aqui, ela falou que Jesus Cristo é Filho de Deus, mas não é Deus. E aí? Ó, pastor, aqui disseram que eu tenho que ter um batismo do Espírito Santo. E aí? As pessoas se converteram. Só que daí você não sabe como é que elas ficaram lá. Não por culpa do pastor Toninho, mas talvez uma série de pessoas influenciaram. Guarda o sábado ou não guarda o sábado? Eles vão ter essas dúvidas talvez. E aí vocês vão explicar. Não estou pondo menos de vocês. Só estou dizendo que vocês têm que ser sensíveis ao Espírito Santo e preparados segundo o Espírito Santo. E o preparo do Espírito Santo chama-se Bíblia Sagrada. Leia a sua Bíblia. Pastora, mas a viagem essa semana. Leia a sua Bíblia, começa agora. Começa agora. Não tem problema, mas começa. Não vá despreparado. E aí, eles levam a discussão, né, de Jerusalém, eles levam lá. E o que acontece? Aí vamos na organização da viagem. Aí já não é mais comigo, é com o pastor Neil lá, o pastor Ricardo, vocês que vão lá. Atos 15, 27. Não, minto, 37, eu já falei do 27. 37. E Barnabé aconselhava que levassem consigo a João, chamado Marcos, aquele que tinha se afastado em Perge. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles, e não os acompanhou naquela obra. E tal contenda houve entre eles, que se apartaram um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, João Marcos, ele era, depende da sua tradução, sobrinho ou primo de Barnabé. Depende da sua tradução, porque essas palavras, às vezes para nós não são bem claras na hora da tradução, mas se você pegar em Colossenses, capítulo 4, verso 10, diz assim: Aristarco, é Paulo dando saudações, Aristarco que está preso comigo vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, talvez sua tradução tenha primo, depende da sua tradução, vai estar escrito primo, se for NVI acho que está como primo, acerca do qual já recebi esses mandamentos, se ele for ter convosco. E aqui em Colossenses você vê que, onde é que está Paulo? Está mandando saudações de Marcos, estavam juntos de novo, não tem importância. A obra do Senhor nós continuamos, irmãos. Nós, os cristãos, quando nós temos alguma divergência, daqui a pouco a gente se acerta, a gente tem divergência. Não tem como conviver, não tem como o pastor Neil conviver comigo todo esse tempo, não ter divergência comigo, ele tem que ter. É natural, a gente continua junto. É só assim, a gente se acerta. Eles se acertaram depois. A discussão é séria. E olha o que acontece. Eu queria só que você tivesse bastante sensibilidade para pensar nisso. Eu estou em 15:37, não é? Que virei aqui. 15:39. Paulo e Barnabé discutem e se separam. E tal contenda, verso 39, tal briga, tal contenda, qual discussão houve entre eles, que apartaram-se um do outro. Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado aos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Irmãos, aquela discussão, que era para ser um desastre, criou 2 viagens missionárias. É mais ou menos assim, não, pastor Ricardo, pastor Neil, vocês vão lá para Alvilândia, não concordo.
eu acho que nós tínhamos que ir para outro lugar. E aí, houve 2 viagens. Nós fomos uma vez para Álvaro de Carvalho, hoje eles fazem a viagem deles. Irmãos, que bênção. A obra do Senhor é assim. Não importa a minha opinião, a do pastor Ricardo, a do pastor Neil, a sua, não importa. O Senhor Deus vai fazer o que é melhor. E eu queria que você pensasse nisso. Nós todos temos que ser sensíveis à ordem do Senhor Jesus, independentemente da nossa própria opinião. Então, eu quero só voltar para falar com você que vai para Alvilândia e para você que fica, independentemente de onde nós estamos, como aqui, Paulo e Barnabé, se você vai para Síria e Cilícia ou se vai para Chipre, pouco importa. Nós temos uma coisa a fazer, e aí vamos terminar lá em Mateus, no versículo bem famoso, Mateus capítulo 28. Isso é o que nós vamos fazer em Alvilândia, isso é o que nós vamos fazer na nossa vigília, isso é o que vamos fazer daqui a pouco. Nós vamos cumprir a grande comissão. Mateus 28, verso 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Amém. Nós estamos juntos, não se esqueça disso. Estamos juntos em Alvilândia. Estamos juntos em Vila São José. Estamos juntos na ceia. Vamos ser sensíveis ao ouvir o Espírito Santo. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por esta manhã, e pedimos ao Pai que nos abençoe, porque muitas vezes nós não somos sensíveis à Tua palavra e queremos agir segundo a nossa vontade. Te peço, Pai, que agora, na ceia, no culto de negócios, nós possamos, Senhor Deus, agir de forma unânime, pensando que todo o objetivo que temos é pregar o Teu Evangelho, expandir o Teu reino e ver a Tua palavra crescer dia após dia. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.